Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, novamente. Para quem conhece a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E aí, depois de Atos, nós temos o livro de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 1, dois versos específicos de Paulo, a carta de Roma, a carta para a igreja em Roma, Romanos capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Quem achou, diga amém bem forte. Amém. Isso aí, glória a Deus. Vamos ler. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer na beleza da tua santidade. Declarar, ó Deus, que aqui neste lugar reina a glória do Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco. Nós queremos sair daqui, Senhor, edificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós queremos sair daqui, ó Deus, mais semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, usa minha vida, apesar de todas as minhas limitações, fraquezas e pecados. Que o Senhor possa usar o teu servo, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra evangelho, no texto aqui que nós lemos, traz por significado as boas novas do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, expressando quem é o doador. E esse doador é o próprio Deus. Ele doa, esse Messias. Não somente isso, temos também a ideia no texto sobre poder de Deus, como poder milagroso, ou força, ou habilidade, ou até mesmo eficácia, ou o poder que realiza obras maravilhosas. A ideia no texto sobre poder de Deus traz isso para nós. Temos também a palavra salvação, que está ligada à libertação do indivíduo, a salvação desse indivíduo, que traz bem-estar, que traz prosperidade, a verdadeira prosperidade. Traz libertação, preservação, salvação com segurança àqueles que creem. O texto também traz para nós a justiça de Deus, e isso daqui é muito interessante no texto, porque a justiça que Paulo usa aqui, ela é de Deus, e Deus é a fonte, e Deus é o autor. Isso é muito importante, porque não é uma justiça humana, é a justiça de Deus, emana dele mesmo, e ele é o autor dessa justiça. Temos ainda o aspecto fé, e em sentido no texto, é que o Senhor continuamente, o próprio Deus, ele continuamente gera fé nos crentes rendidos para que eles possam saber o que o Senhor quer que eles façam, ou seja, a vontade suprema do Senhor. Deus gera fé em mim e em você, para que nós possamos viver o quê? A vontade suprema do Senhor. Isso é muito importante para nós, e isso está também no texto. No texto nós também temos o justo, a palavra justo, e esse justo é aquele que foi justificado por Deus. Ele está direito diante dos olhos do próprio Deus. Ele foi justificado pelo próprio Deus. Ele é eleito do Senhor. Amém? Você está comigo?
Olha para o irmão que está do seu lado, se ele estiver dormindo, dá uma cotovelada santa nele aí, em nome de Jesus. Diante de tudo isso, irmãos, eu quero trazer um tema para os irmãos, e você vai repetir bem forte, com voz de profeta: não me envergonho do Evangelho. Mais uma vez, não me envergonho do Evangelho. Por que a maioria de nós não nos envergonhamos do Evangelho? Primeiro ponto, irmãos, porque o Evangelho é poder de Deus. O texto mesmo diz, o Evangelho é o quê? Poder de Deus. E geralmente você ouve algumas coisas na internet, que o Evangelho ele precisa ser defendido, e eu quero trazer aqui para os irmãos a seguinte afirmação: ele não precisa de defesas humanas. O Evangelho não precisa de defesas humanas, por quê? Porque ele provém daquele que é único e suficiente em poder. Deus é suficiente e poderoso. Sim ou não? Então, como o homem poderá defender o Evangelho? Como o homem poderá defender aquilo que é o poder de Deus? O que cabe a nós não é a defesa do Evangelho. Fala para o irmão que está do seu lado, para ele ficar acordado, amém? Irmão, o que cabe a você, amém? Você pode falar? O que cabe a você, irmão, não é defender o Evangelho. O que cabe a você é viver o Evangelho. O que cabe a nós não é defender o Evangelho, mas o que cabe a nós é viver o Evangelho. Aqueles que receberam as boas novas do Messias, vivem em conformidade com as verdades de Deus. É impossível a nós, irmãos, a defesa do Evangelho, mas eu acredito que nós podemos aqui apontar o falso Evangelho. Nós não podemos defender o Evangelho porque o Evangelho é poder de Deus. Nós temos que viver o Evangelho. Mas nós podemos sim apontar que existe um falso Evangelho. Um exemplo claro de um falso Evangelho é uma seguinte frase que eu ouvi essa semana e separei para trazer como exemplo de um falso Evangelho para os amados. Eu fui naquela igreja e eu me senti muito bem lá, porque lá eu fui aceito, eu não fui criticado, eu não fui apontado pelos fundamentalistas. Irmãos, isso é um exemplo de falso evangelho, e nós vamos entender por quê. O apóstolo Paulo diz o seguinte à igreja de Gálatas 1:8, preste atenção: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho, diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que este seja maldito. Não há como defender o evangelho, mas podemos sim apontar um falso evangelho. Paulo fez isso, irmãos, à igreja de Gálatas. Ele estava dizendo, olha, tome cuidado. Ele chega para a igreja de Gálatas e fala assim: ó insensato Gálatas, já me admiro que vocês já tenham desviado do evangelho verdadeiro. Por que Paulo faz isso? Para mostrar para a igreja que ela tem que viver o verdadeiro evangelho. O falso evangelho, irmãos, ele é falso porque é a graça que justifica o pecado. Não é a graça que justifica o pecador. É uma graça que justifica assim, olha, pode vir com seus erros e pecados, e você pode permanecer com eles. Você não tem culpa nenhuma. É a graça que nunca vai te convidar, nunca irá te convidar para o discipulado de Jesus.
Qual discipulado de Jesus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. O falso evangelho nunca vai te propor o discipulado de Jesus. E eu quero afirmar isso, irmãos, no nome de Jesus, que evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem uma entrega total não é evangelho. E evangelho sem cruz não é evangelho. Igreja do Senhor, se eu não renunciar às minhas vontades diariamente, se eu não tiver uma entrega total de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional ao Senhor, e se eu não tomar a minha cruz diariamente, eu não estou vivendo o evangelho. Porque sem isso, eu estou no evangelho falso. Porque a graça, no tempo de Hitler, teve um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, a gente fala assim no português, mas é Bonhoeffer no alemão, mas eu gosto de Bonhoeffer, então eu vou falar Bonhoeffer, tá? Aí, ele foi um dos teólogos que combateu essa graça barata no seu tempo, porque essa graça barata é essa graça que fala que você não precisa fazer nada. Essa graça barata, ela justifica o seu pecado, ela não justifica você que é o pecador. E isso não é evangelho. E ele combateu isso veemente nos seus escritos. E mais uma vez nós podemos dizer isso: o evangelho é poder de Deus, irmãos. Por quê? Porque ele é luz que brilha e as trevas desaparecem. O evangelho é poder de Deus, ele é essa luz que brilha e as trevas desaparecem. E não havendo trevas, o pecador consegue ver o estado em que sua vida se encontra. Vou parar um pouquinho aqui. O texto que a Raquel citou aqui de Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Perceba que enquanto as trevas estão, o caos parece que está reinando. Agora Deus diz, haja luz e houve luz, e agora Deus começa a falar com o quê? Com as águas, produza as águas. Deus começa a falar com a terra, surja a porção seca, produza. Deus começa a organizar diante da luz todas as coisas. Depois que Deus organiza tudo, ele vem e coloca o homem no jardim. Interessante que em todos os aspectos do texto, você vai ver que nessa organização de Deus, vai saltar a seguinte palavra: e viu Deus que era bom. Sabe por que muitas vezes nós não estamos vendo aquilo que é bom nas nossas vidas, irmãos? Porque nós não estamos organizando a nossa vida na luz. Nós estamos sem luz. Se apagar tudinho essa luz aqui, eu jogar uma agulha aqui e falar para você, procura. Agulha não. Se estiver esse ambiente todo escuro aqui, imagine. E de repente você começa a sentir um cheiro de carniça. Você vai procurar essa carniça no escuro, você vai encontrar? Tem uns irmãos aí que, eu fui dotado com a orelha, mas tem uns irmãos aí que foi dotado com um narizinho mais grande, vai achar, né? Mas vai levar tempo. E o que acontece? O evangelho é essa luz que resplandece, que expulsa todas as trevas, e aí você pode identificar como está a sua vida. Opa, identifiquei o estado que eu me encontro. E agora? Eu me encontro num lamaçal de pecados. E a partir do momento que ele se depara com isso, a partir do momento que o evangelho promove isso no indivíduo, ele olha, ele vê os pecados, e agora ele se vê com a seguinte coisa: eu estou limitado,
pelas suas próprias forças, pelas suas próprias capacidades, ele não pode sair desses pecados. Mas o Evangelho é o poder de Deus, porque Deus nos transporta do império das trevas para o reino de luz. Aleluia! O Evangelho é poder de Deus, irmãos, que brilha, que traz luz. A gente se enxerga na condição de pecado, de pecador, de afundado no lamaçal de pecado, e a gente fala: e agora, Senhor? Mas as mãos de amor do Senhor nos transporta para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Eu e você fomos transportados para o reino do Filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, absorve isso. O Evangelho, irmãos, ele não mudou. Eu ouvi um comentário nas redes sociais dizendo assim: o Evangelho foi corrompido. Eu fiquei pensando nisso. O Evangelho não mudou, o Evangelho não foi corrompido. O que está corrompido é o coração do homem, que manipula e quer manipular a verdade de Deus. O Evangelho, ele não mudou, ele continua sendo o poder de Deus para salvar os homens que procuram desviar a compreensão genuína do Evangelho. Você quer ver uma compreensão totalmente errada na prática da igreja, irmão, sobre o Evangelho? Que Evangelho é vir sentar e ficar aí sentado aí. O Evangelho não é isso. Se você estudar o livro de Romanos, Paulo começa dizendo: Paulo, servo, sou servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo poderia falar: eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele falou: não, eu sou servo. A nossa compreensão muitas vezes do Evangelho é uma compreensão de que nós podemos estar sentados, salvos e satisfeitos. E me desculpa, irmãos, eu não sou o pastor, eu não quero exortar a igreja, mas eu quero falar como ovelha. Muitas vezes nós merecemos um puxão de orelha, porque a gente não se prepara nem para vir no culto adorar o Senhor da maneira que Ele merece ser adorado. Hoje de manhã eu falei: Lutero levou 1 ano para traduzir o Novo Testamento, para colocar a Bíblia na mão do povo, e hoje, tudo aquilo que os homens da Reforma Protestante batalharam para conquistar, irmãos, é entregado por muitos de nós, de maneira de mão beijada, para a nossa penteadeira, para a nossa gaveta, para a nossa, como é que fala, Jaque? Para o rack lá da nossa sala. Então perceba que o Evangelho não mudou. As pessoas que têm tentado deturpar o que é realmente a compreensão do Evangelho de Deus. Você está comigo? Amém? Amém. Então diga para o irmão: Evangelho sem renúncia não é Evangelho. Evangelho sem entrega total não é Evangelho. Evangelho sem cruz não é Evangelho. E cruz não é a sogra não, irmão. Amém? Tem irmão que fala assim: minha sogra é uma cruz. A minha não. A minha eu trato ela como segunda mãe, e ela sabe disso, né? Talvez seja a forma como você está tratando a sua sogra, né? Amém? Não é a mulher, não, chegou a minha cruz, né? E às vezes, a minha esposa é a minha cruz. A minha cruz está meio leve hoje. Não, minha cruz está meio pesada. Né? O marido pensa, ou a esposa fala: ai, meu marido é minha cruz. Não, irmãos, não é isso. Nós precisamos entender que a nossa cruz é o nosso encontro com o nosso mestre, amém? A cruz é o encontro com o mestre. A cruz exemplifica para mim e para você que nós seguimos a Jesus verdadeiramente, amém? Segundo ponto, o Evangelho, ele salva todos os que creem. É importante refletirmos o que Paulo diz aqui nesta parte do texto, e eu trago 2 perguntas para refletir nesse ponto. O Evangelho salva a todos? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: ou o Evangelho salva todos os que creem?
Todos os que creem. É unânime? Amém? Então olha só, é importante pensar a respeito disso, porque o falso evangelho que adentra, ele, na sua afirmação, ele diz que só crer está tudo resolvido. É só acreditar que tudo está resolvido. Nós precisamos entender, irmãos, o que é crer. Precisamos absorver o que é crer. Não de uma maneira simplista, mas realmente o que é crer nesse texto. E o que Paulo está afirmando aqui é que este crer está relacionado ao poder de Deus no Evangelho. E aí eu quero trazer 3 pontos. Por quê? Está relacionado ao Evangelho que me convence. Qual o estado que eu me encontro agora? Ele me convence. Qual o estado que eu me encontro agora? Um estado totalmente de pecado, de lamaçal de pecado. E agora? Eu preciso de salvação, Senhor. Então o Evangelho, ele me convence. Crer está relacionado a isso, ao poder de Deus que me convence. Mas também está relacionado porque ele me mostra o quê? O caminho. Ele me tira desse lamaçal e ele me coloca agora num caminho que eu devo andar por esse caminho. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Eu preciso andar por esse caminho. Mas ele também me mostra o quê? A porta pela qual eu devo entrar. O falso evangelho vai apresentar uma porta larga, e para muitos dos irmãos, para muitas pessoas que estão hoje caminhando na fé, tomem cuidado, para que a porta larga não vos engane, para que a porta larga não vos pareça certa, porque ela não é a certa. A porta que nos leva para a salvação em Jesus Cristo, ela é estreita e apertada é o caminho. Então crer é saber que eu estou convencido do estado que eu estou agora. Senhor, eu preciso de salvação. Crer é saber o caminho que eu devo andar. Crer é saber a porta que eu devo entrar. E a porta é Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Então, irmãos, nós precisamos entender e absorver o que é crer. Não de uma maneira simplista. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. A maneira mais simples de responder. Mas não sabe perceber o que é de fato esse crer. Olha só, ou seja, crer é viver como salvo, é andar pelo caminho da salvação, é compreender que Jesus é o quê? Foi falado aqui nessa noite. Jesus é a verdade, Jesus é a, vamos repetir? Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz ele. E olha que interessante, Jesus é o caminho, por quê? Porque ele é o exemplo de conduta moral para os cristãos. Quando eu vejo o falso evangelho, quando eu vejo as pessoas falando, não, porque eu posso viver dessa forma, Deus me aceita dessa forma, e eu fiz a seguinte pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus, sendo homem, ele usaria esse salto que você está usando? Hoje o menino estava usando salto, e falando que está tudo bem. Hoje eu posso ser o que eu sou, e está tudo bem. Nós temos que nos perguntar, na conduta moral de Jesus, ele estaria da forma como eu e você estamos? Jesus faria muitas vezes os negócios que estamos fazendo? Jesus agiria muitas vezes da forma como estamos agindo? Jesus é o caminho porque ele é o exemplo de conduta moral, irmãos. Ele está dizendo, andem por mim. Andem como eu andei nessa terra. Jesus é a verdade, por quê? Porque ele expressa a verdade de Deus. Ele é a expressão exata da verdade de Deus. Jesus
é a expressão exata de Deus. E Jesus é a expressão exata da verdade de Deus. Jesus é a vida, porque sem Ele eu não tenho vida, eu tenho uma ilusão, irmãos. Eu preciso falar isso aqui nessa noite com toda a força do meu coração. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem vida, você está numa ilusão. Porque não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não existe vida, irmãos. Ele é a vida, Ele é a essência dessa vida que temos no Pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Percebemos que crer não é algo simples? Percebeu? Crer não é algo simples. Crer é muito mais profundo do que dizer nas rodas ou nas redes sociais, porque hoje a internet deu voz para muitas pessoas. Eu acho legal isso, mas eu acho perigoso também. Não é simplesmente chegar na internet, mas eu acredito em Jesus. Mas você acredita de que jeito? Na minha forma, já está errado. Para por aí. Porque nós somos chamados a crer em Jesus, não é pela nossa forma, não é pela nossa compreensão, mas é pela revelação no Evangelho de Deus, de como Ele quer que creiamos nele. E isso é muito profundo para nós, irmãos. Isso é muito precioso para nós, porque isso nos leva a viver o verdadeiro Evangelho. Amém? O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que o Evangelho, ele nos faz viver pela fé. O Evangelho é o poder de Deus. Nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho salva a todos os que creem, de maneira genuína. O Evangelho salva a todos que creem de maneira genuína em Jesus como Filho de Deus. E agora, nós podemos falar que o Evangelho nos faz viver pela fé. O Evangelho nos faz viver pela fé, irmãos? Sim ou não? Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Fica tranquilo, nós não vamos concluir, tá? É só uma prática que nós vamos ter agora. Você pode se colocar de pé? Eu quero que você forme dupla agora. Forme dupla agora com o irmão, com a irmã. Você pode fazer isso, irmãos? Pergunte para esse irmão qual é a compreensão de fé que ele tem. Pode fazer isso? Qual é a sua compreensão sobre fé? O que é viver pela fé? Agora eu quero que você abrace essa pessoa e você vai orar com ela. Você vai orar e vai dizer assim: Senhor meu Deus, abra-nos o entendimento sobre o que é fé. A partir desse momento, nós queremos ter uma compreensão, pelo Espírito Santo da verdade, o que é fé. Pode orar agora, querido. Ore agora, em nome de Jesus. Queridos, pode orar. Existe uma guerra. O inimigo quer colocar indiferença, o inimigo quer colocar sono, cansaço. Qual o seu posicionamento sobre isso? Você vai ter fé para romper agora? Vamos ter a compreensão. Não ore sozinho. Não ore agora sozinho, ore com alguém. Em nome de Jesus, ore com alguém. Fale com Deus agora. Comece a dizer: Senhor, nós queremos ter uma compreensão exata sobre fé. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a compreender o que é fé. Nos ajude, Senhor, a compreender agora, segundo o texto, o que é ser um justo que vive pela fé. Aqueles que estão na internet agora, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando agora, que o Senhor traga da Tua visitação agora, para que eles possam compreender o que o texto está dizendo, o que a Tua palavra está nos trazendo nessa noite, sobre o que é viver pela fé. Deus amado, Deus querido, em o nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor.
traga-nos a compreensão. Espírito Santo da verdade, convence-nos agora do teu amor, convence-nos, ó Deus, dos nossos pecados, da justiça, e convence-nos do juízo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja a unção do Senhor agora sobre esse lugar de maneira tremenda e poderosa. O poder de Deus está aqui, irmãos. Creia que o poder de Deus está aqui para nos transformar, não para nos mudar, mas para nos transformar completamente. O poder de Deus está aqui, igreja do Senhor, para nos trazer a compreensão do que é viver pela fé. Ele traz na nossa mente agora esta compreensão, no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Você pode sentar. Queridos, o terceiro ponto que eu quero trazer para você é que o Evangelho nos faz viver pela fé. O Evangelho nos faz viver pela fé. E Paulo, interessante que Paulo ele usa aqui nesse texto uma citação do livro de Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4, a parte B. O meu justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo de número 4, a parte B desse versículo diz isso. E para pensarmos a respeito de viver pela fé, eu trago uma frase que não é minha, mas é do Dr. Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte: fé é pisar no primeiro degrau sem que eu veja toda a escada, ou sem que eu veja a escada inteira. Imagina isso, irmãos. Fé é pisar no primeiro degrau sem que eu veja a escada inteira. O Evangelho nos faz viver pela fé. E viver pela fé é viver pela verdade de Deus. E aí é algo interessante, irmãos, porque a verdade de Deus, ela é maior do que a minha verdade, e ela é maior do que a sua verdade. Então viver pela fé é passar a viver por uma verdade maior do que a nossa. Vamos repetir isso? Viver pela fé é passar a viver pela verdade maior do que a nossa. A verdade de Deus é maior do que a minha verdade. Interessante que Paulo usa o Abacuque para citar isso para a igreja de Roma. E é importante voltar um pouco no livro do Abacuque e pensar o que ele fez. O Abacuque ele chega para Deus e fala assim: Deus, até quando eu vou me pôr na minha torre de vigia? Até quando clamarei eu? Ele meio que chega para Deus e fala assim: Deus, até quando o Senhor vai tolerar esse povo dessa forma, dessa maneira? Basicamente ele estava falando: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Abacuque usou da sua verdade para que, meio que tentando colocar Deus ali, né, na parede. Deus, o Senhor não vai fazer nada. E a Bíblia diz que Deus respondeu a oração do profeta Abacuque, e ele disse: você está certo, eu vou fazer algo, irei levantar os caldeus. Irmãos, eu acredito que a hora que Deus falou com Abacuque que iria levantar os caldeus, penso eu, que o Abacuque fez assim, ó, tremeu as pernas, porque os caldeus, quem eram os caldeus? Era a pior povo que tinha, era um povo violento, que quando vinha, saqueava, matava crianças, fazia barbáries com o povo. E aí a oração do profeta muda. Aí o Abacuque começa a ficar mais mansinho, e ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. E com o passar dos anos faz dela notória. E aí o Abacuque fala assim: em tempo de ira, Senhor, lembra-te da misericórdia.
Viver pela fé, irmãos, é passar a viver por uma verdade maior do que a minha e que a sua. Muitas vezes nós queremos também ser doutores da palavra de Deus. E queremos falar para Deus: Deus, a tua Bíblia diz que eu posso. Aí nós pegamos isso, eu não tenho nenhum problema enquanto isso, tá? Mas nós pegamos e falamos assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Deixa eu te falar, você também tem que fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Não vou falar você, nós, eu me incluo. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. E se a Bíblia fala que viver pela fé é passar a viver pela verdade de Deus, isso é possível a mim e a você, sim ou não? Mas muitas vezes nós queremos colocar Deus com as nossas verdades, com os nossos conhecimentos na parede, como o Abacuque está fazendo. E muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus que seja uma resposta que vai massagear o meu ego, que vai massagear o meu coração. E muitas vezes o não de Deus para mim é o suficiente para ser bênção na minha vida, irmãos. E o Abacuque aprende isso. E essa verdade foi maior na vida do Abacuque. Deus transformou a vida do Abacuque. Como também essa verdade foi maior na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele era doutor da lei, zeloso da lei, criado aos pés de Gamaliel, perseguidor dos cristãos. Ele pegou carta dos principais sacerdotes e começou a perseguir os cristãos. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A verdade maior se manifestou no caminho de Damasco na vida de Paulo. E ele caiu do cavalo? O texto não diz, né? Mas a Bíblia fala que ao ver aquela luz, Paulo caiu e ficou cego. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem o és, Senhor? E Jesus disse o seguinte: a Jesus tu persegues. A verdade maior se revelou a Paulo no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que esse homem teve a sua vida transformada por esta verdade. E ele passou a viver por esta verdade que é maior que a verdade dele. A verdade de Paulo era o zelo da lei. A verdade de Paulo era pegar cartas dos principais sacerdotes e perseguir a igreja de Jesus. Mas ao ter um encontro com a verdade absoluta de Deus, a verdade expressa em Jesus Cristo no caminho de Damasco, a vida do apóstolo Paulo foi transformada, ao ponto que ele passa a viver por essa verdade, e ele passa de perseguidor da igreja a ser perseguido. O que isso nos ensina, Mauri? Isso nos ensina que a partir do momento que eu passo a viver de fé em fé, eu passo a ter experiências com a verdade de Deus, que é maior do que a minha vida é transformada. E somente aqueles que têm essa experiência com a verdade de Deus podem dizer: ainda que a figueira não floresça, que o produto da vide minta e o produto da oliveira venha mentir, e pode afirmar com todo o seu coração: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero fazer uma pergunta: tem pessoas aqui nessa noite que tiveram um encontro real com o Senhor? Então você pode vencer todas as suas dificuldades e circunstâncias, porque a verdade maior habita em você, e essa verdade é o próprio Jesus.
Paulo, em diversas circunstâncias, irmãos, por ter essa experiência com a verdade, por passar a viver pela verdade maior, por passar a viver de maneira genuína pela fé, ele afirma de diversas vezes para a igreja: estou certo que as aflições desse tempo presente não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse Paulo diz: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É esse Paulo que diz, irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o próprio Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse apóstolo Paulo, que tem a experiência de viver pela fé, e ele pode, irmãos, chegar para a igreja e dizer: o justo vive pela fé. É por isso que as pessoas vão olhar para você, irmãos, na sua prática de caminhada cristã, e vai falar: rapaz, esse cara não tem nem um pix na conta. Olha o sorriso desse irmão. O que esse cara tem? O que essa menina tem de diferente? O que acontece? O pneu fura, o cara vai olhar lá no step, o step está furado também, ele está rindo. Mas como? Ele está rindo de uma desgraça dessa? É porque a nossa alegria não está nas coisas momentâneas dessa terra e nem nas circunstâncias dessa terra. A nossa alegria está em Jesus Cristo, Senhor da glória. E é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo que nos leva a ter essa compreensão, amados. É esse evangelho. É esse evangelho que, quando você olha para o seu mestre, você vê o seu mestre tomando a cruz e seguindo o caminho, e você olha: eu quero ser como Jesus. Eu tomo a minha cruz. Há tempos atrás, se não me engano, há 8 anos atrás, o pastor começou uma série sobre discipulado, e toda a ênfase da ministração estava em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E naquele tempo o Senhor nos deu uma canção, e eu comecei a declarar: Senhor, eu tomo a minha cruz, eu sigo a Jesus. Isso me ajudou muito, irmãos, na compreensão do que é o evangelho. Porque, irmãos, somente aqueles que têm a experiência com a verdade e passam a viver por essa verdade conseguem se alegrar em meio às suas lutas, em meio às suas circunstâncias, em meio às tribulações. Tem irmãos que se alegram e conseguem extrair da dor aprendizado. Tem irmãos que, na perda, diante da dor, diante da maior dor que acontece, eles olham para suas perdas, mas estão vivendo essa verdade. Eles dizem: todas as coisas contribuem para o bem, isso não vem para o meu mal, isso coopera para o bem, coopera para que eu cresça em toda a verdade. Irmãos, que nós possamos realmente ter a compreensão do que é viver pela fé. Fé é passar a viver por uma verdade maior do que a minha e do que a sua verdade. Eu quero concluir nessa noite, porque eu creio, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo está nos impulsionando a viver o Evangelho que é o poder de Deus.
Nessa noite, o Evangelho de Jesus, preste atenção, irmãos, você que está aqui ou você que está de forma online, nessa noite, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós temos Ele em nós, Ele habita em nós, Ele está nos impulsionando a viver o Evangelho que é o poder de Deus. Nessa noite, o Evangelho de Jesus pode te salvar dos teus pecados. Nessa noite, irmãos, este Evangelho quer te salvar dos seus pecados. Hoje podemos ir para as nossas casas, irmãos, vivendo as verdades poderosas de Deus. Nessa noite, nós podemos sair daqui e dizer: eu vivo pela fé, porque eu passei a viver agora pela verdade maior do que a minha. O Senhor é a minha verdade. A oração de Jesus em João capítulo 17, versículo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nessa noite há um convite para nós, para vivermos o verdadeiro Evangelho. Nessa noite há um convite de salvação para nós. Jesus pode nos salvar dos nossos pecados. É impossível, irmãos, para o indivíduo sair do lamaçal do pecado, mas o Evangelho o convence do pecado e tira ele para andar no caminho e mostra a porta por onde ele tem que entrar. E eu creio, irmãos, que nessa noite o Evangelho convenceu pessoas do estado de pecado. Mas eu creio também que nessa noite o Evangelho quer colocar essas pessoas no caminho que é Jesus. E nessa noite o Evangelho quer mostrar a porta que você deve entrar. E a porta não é larga, irmão, a porta é estreita. Mas eu quero te dizer, irmão, que se você perseverar e passar por ela, você vai ver o seu mestre assentado no alto e sublime trono, o trono de glória, reinando eternamente. Amém? Podemos concluir por aqui. Quero te convidar a se colocar de pé. Mauri, por que eu não me envergonho do Evangelho? O Evangelho não me dá nenhum motivo para isso. Por muitos anos eu dei motivo de vergonha, fui motivo de vergonha para minha mãe. Aprontava, pintava o 7, falava o outro. Mas eu dava motivo de vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho, sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Não temos que nos envergonhar, porque o Evangelho não nos dá motivo para isso. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Mauri, mas eu tenho orado tanto. Continua orando, irmão, porque o Evangelho é poder de Deus, irmão. Mauri, mas eu não tenho visto nenhum resultado. Continua orando, irmão, porque o Evangelho é poder de Deus. Mauri, mas parece que a coisa não vai. Continua orando, irmão, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mauri, parece que a gente não cresce como igreja. Continua orando, buscando no Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos. E esse Evangelho, ele transforma por completo as nossas realidades. Esse Evangelho, irmão, é poder de Deus, porque opera aquilo que nenhum homem consegue operar, faz aquilo que nenhum homem consegue fazer.
Esse evangelho é poder de Deus, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, dele recebemos toda a plenitude e graça sobre graça. E a palavra de Deus continua dizendo: e a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que crerem em Jesus não perecerão, mas terão a vida eterna. Porque o evangelho é o poder de Deus. Igreja, é responsabilidade minha e sua como igreja proclamar o evangelho de Jesus. A quem, Amauri? A toda criatura. Seja o vizinho que está na direita, seja o vizinho que está na esquerda, seja o familiar, seja aquele que está do outro lado da rua, como aquele que está em outro estado. Nós somos chamados a proclamar o evangelho do reino. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados e aldeias, pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Jesus inaugura o reino de Deus aqui na terra. E eu quero, irmãos, com todo o meu coração, participar desse reino do Filho de Deus. Você quer? Vamos orar? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida publicamente a Jesus? O Espírito Santo te convenceu dos seus pecados? O Espírito Santo da verdade te convenceu e você agora passou a entender que não é simplesmente dizer eu acredito? Coloca a mão no seu coração agora, feche os seus olhos e ore ao Senhor que te vê no secreto agora, e diga: Senhor, eu quero viver para Ti, Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida. Senhor, eu peço agora, Senhor, que a Tua voz de amor venha nesse ouvido agora, Senhor, e fale com essa pessoa sobre o Teu verdadeiro amor, Senhor. Fale o quanto o Senhor a ama, em o nome de Jesus, Senhor. Senhor, que esta igreja seja conhecida, Senhor, por zelar pelo evangelho de Jesus. Que essa igreja seja conhecida por viver as verdades de Cristo na terra, Senhor. E que essa igreja seja conhecida por proclamar Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que queremos viver, Senhor, cada vez mais para Ti. Que queremos, ó Deus, realmente ter uma entrega total ao Senhor. Que queremos agora, Senhor, cada vez mais tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Que queremos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, estar no caminho que é Jesus. Que queremos, ó Deus, cada vez mais, Senhor, olhar, ó Deus, para a porta que o Senhor está abrindo para que nós possamos passar por ela, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Teu é o reino, Tua é a glória. A igreja pertence ao Senhor. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos esperança da glória vindoura em Cristo Jesus. Temos esperança porque o nosso Redentor, Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso expressa ainda mais que aquilo que era impossível ao homem, aquilo, Senhor, que fizeram com Jesus, matando Jesus, crucificando Jesus na cruz do Calvário, a Tua palavra diz que o Senhor fez dele Senhor e Cristo Senhor, e hoje temos salvação em Jesus Cristo. Não existe outro nome, não existe outra forma, não existe outra maneira. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida que leva para o Pai. Não há outro caminho, Senhor. E que essa igreja esteja vigilante nisso, Senhor. Que a porta larga não nos engane, Senhor. Que as ideologias que o mundo tem pregado, falsos mestres, Senhor, tem enganado a Tua igreja, tem enganado as ovelhas, Senhor. Mas que a Tua igreja caminhe, Senhor, vivendo o evangelho do reino. O evangelho que é o poder de Deus.
o Evangelho que cura o cego, o Evangelho que faz o coxo andar, o Evangelho, Senhor, que faz a pessoa largar da bebida, que faz a pessoa largar do vício, que faz a pessoa ser transformada em Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia, Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus.